Fala pessoal, tudo bem com vocês? É Fecha aqui trazendo mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as runas, beleza? Caso você seja novato, acabou de entrar no canal, não sabe, eu já tenho um vídeo de runas aqui no canal. Foi o primeiro vídeo que eu fiz, certo? Eu estava no grupo do WhatsApp com alguns amiguinhos lá. Foi lá, o pessoal tava com muitas dúvidas em runas. Fui e falei, quer saber? Vou criar o canal. O primeiro vídeo que eu postei foi sobre as runas. Só que com o passar do tempo, né, já faz mais de um mês, eu acabei pensando bastante. Eu vi esse vídeo umas 3, 4 vezes. Cara, me dá uma vergonha, porque eu não soube explicar para vocês como é que funcionava. Eu fui muito grosso. Eu também, né, amadureci em relação a algumas coisas dentro do próprio jogo. Então, algumas opiniões minhas acabaram que mudaram, tá? E eu tive o prazer de conhecer um pouco mais sobre as runas, ok? E no vídeo de hoje eu não vou estar só falando das runas básicas e as médias, tá? As runas avançadas eu vou deixar para um vídeo separado, porque aqui apresentam-se algumas runas novas e que tem uma função muito interessante, tá? Sem contar no fato de que essas runas vermelhas são pagas. Você só consegue atualmente no jogo pagando dinheiro, tá? E não é pouco não, é muito dinheiro mesmo, tá? Mas são runas que compensam. Então vamos lá. Primeira coisa que vai acontecer, vocês chegaram na campanha, você que é novato, passou a fase, se eu não me engano, 16, 10 ou 16.5, vocês já vão liberar a função Forja, tá? Que no caso vai começar as vinhas runas. Onde vai ser o primeiro lugar que vocês vão conseguir runas? Se vocês tiverem sorte, pelo baú, tá? Se vocês tiverem sorte. Se vocês não tiverem sorte, vocês vão ter que passar a fase 16-25 para assim então liberar a Batalha do Abismo, tá? E a Batalha do Abismo é a sua maior fonte de renda de runas, tá? Porque aqui vem, quanto mais dano você causa, mais baús você vai estar abrindo. E quanto mais baús você abrir, mais pontos e mais chances de vir runas você vai estar ganhando, beleza? Lembrando, o máximo de runas, ou seja, da raridade das runas de vir aqui é roxa, tá? O máximo é roxa. Não vem runas amarelas aqui, independente do dano que você causa. Se você está causando 1 bilhão de dano por cada vez que você ataca, não interessa, as runas vão se manter as mesmas, do rank verde até o roxo, tá bom? Então isso aqui é uma informação interessante, porque tem muita gente que acaba achando que vai acabar vindo runas melhores com o passar do tempo. Não, pessoal, vocês vão estar ganhando as mesmas runas sempre, tá? E por que disso? Porque se vocês virem na Forja Arcana, seria muito fácil para uma runa, cara, muito fácil mesmo. Eu poderia vir aqui, eu acredito que eu tenho uma runa que está nível 0, deixa eu só ver aqui, ó, aqui, ó. Essa daqui, eu tenho 28k de pontos. Olha o tanto de XP que eu gastei para upar essa runa. É muita coisa, cara. Sim, é muita coisa. Mas eu estou upando ela do nível 0 para o 16 de uma vez. Sem contar no fato, pessoal, de que essas runas, cara, são difíceis de conseguir, tá? São bem complicadas mesmo. Então, exige-se um nível muito maior de recursos para estar upando. Então, se você pegou uma runa muito boa, você vai demorar para upar ela, tá? Porque quanto maior a raridade, maior a quantidade de recursos necessários para você estar upando o nível dela, ok? Então, sim, você não vai estar gastando a mesma quantidade de pontos para upar do nível 10 para 11 na azul e na amarela, tá? Vão ser diferentes, tá? Devido à raridade do item, graças também ao efeito que ela dá, né? O atributo fixo, cara, aumenta muita coisa, então é muito bom mesmo, tá? Mas vamos lá, enrolei bastante, vamos conversar sobre as runas. Lembrando, você iniciou o jogo, liberou as runas, a primeira runa que vai vir para vocês são as runas verdes, certo? São bem pouquinhas, se não me engano, não tem tantas runas verdes assim, ou seja, a variedade é bem pouca. Mas eu já entro falando para vocês, entre essas runas verdes, se vocês tiverem um assassino, vocês vão ter que utilizar a runa aqui, ó, do encanto, tá? Por quê? Essa runa, ela tem uma habilidade muito interessante. Quando ela estiver verde, ela vai estar reduzindo a defesa do seu assassino, ou se não, do seu atirador mais forte, certo?
para aumentar o dano de habilidade. E a primeira coisa que a gente quer no começo de jogo é que os nossos heróis causem mais dano com a habilidade, tá? Até porque o ataque básico no começo do jogo não causa tanto impacto assim, tá? Principalmente pro mid game, tá? Então, essas runas que têm habilidades, uma melhora nas habilidades ults, são muito boas, ok? Então, vocês vão vir aqui, começou o jogo. Essas runas aqui são de tanques, tá? Essas runas de defesa. Tem uma outra runa também, essa daqui, ó, a runa do refúgio. São duas runas para tanques, então elas começam do nível verde até o vermelho, que é muito bom mesmo, tá? São as melhores runas para os seus tanques, tá? São pouquíssimos os tanques que vocês vão estar usando runas diferentes, ok? Então, começou o jogo, chegou lá, vamos dizer que você tem um Steve. Pegou o Steve, deixa eu ver se eu tenho um Steve aqui comigo, acho que não tem não. Ih, rapaz, não tem um Steve não. Mas tá bom. Pegou o Steve, cara, upou ele, 8 estrelas. Qual é a runa que você vai estar usando no Steve? É a runa de dano de habilidade, tá, gente? Não é uma runa de penetração, não é uma outra runa. É dano de habilidade, ou seja, a runa do encantamento, tá? Então você não vai pegar essa runa aqui, que ela ganha energia ao matar inimigos. Essa runa não tem relevância no começo do jogo, é uma runa bem fraquinha mesmo, tá? Não quer dizer que a runa seja ruim, mas no começo do jogo, nesse nível de raridade, a runa não tem tanto efeito assim e não vai causar tanto impacto quanto você está usando uma runa onde estaria aumentando 10% da sua habilidade máxima, né? Ou seja, da sua ult, o que seria muito mais interessante mesmo, beleza? Então, runas verdes, vocês vão ver várias, mas as melhores são as runas de habilidades, tá? Se você quer dano, se você quer tancar o dano, você tem que usar a runa de refúgio, ou se não, a runa de defesa, beleza? Então, essas são as únicas duas runas que vocês vão, três runas no caso, né, que vocês vão estar usando no começo de jogo. Também tem essa outra runa aqui, que é a colheita de energia, certo? Só que ela bem no comecinho não é tão forte quanto imagina, tá? Porque se eu não me engano ela aumenta acho que 10% de ataque, galera. Só que 10% de ataque, cara, não vai causar tanto impacto assim quanto 10% do dano de habilidade total, né? Então ela não é tão relevante assim na qualidade verde, ok? Mas a gente entra em outro fator. Se a gente vir aqui nas runas básicas, vocês vão ver que tem apenas 3 runas azuis aqui, não aparecem todas as outras. Por quê? Porque todas essas outras runas aqui, elas também têm no nível azul, tá? Essas outras 3 aqui em específico estão destacadas aqui no básico, porque elas não têm um nível de melhora a mais. Ou seja, essa runa aqui, que é a coleta de energia, que ela aumenta o ataque ao utilizar a habilidade ult, o que ela não tem no nível roxo, ela não tem no nível laranja e principalmente no nível vermelho, tá? Então essas 3 runas aqui são as únicas que permanecem nessa qualidade azul, né? A qualidade rara, beleza? Então vamos lá, vamos começar desde o básico para vocês aqui. Vou começar runa por runa. Runa do elemento. Vamos ver o que a runa faz. Tem 20% de chance de amaldiçoar o alvo e de causar um debuff, veneno, sangramento ou fogo a inimigos durante 6 segundos ao causar dano crítico. O efeito pode ser acumulado 10 vezes. O que isso significa, galera? Se você atacou um herói do time inimigo, você tem 20% de chance de amaldiçoar ele, causando um tipo de debuff, que é igual a gente falou, veneno, sangramento ou fogo, tá? Quando os heróis estão sofrendo veneno, sangramento e fogo, eles tomam dano extra, beleza? Então vamos ver aqui. Durante 6 segundos ao causar dano. O dano crítico, tá? Lembrando, tá, galera? É dano crítico. Então, se você não tem uma chance crítica alta, meu amigo, essa runa não vai ativar com você, tá? Então nem adianta você estar usando essa runa aqui para um atirador da vida no começo do jogo. Não é uma runa muito boa, tá? Então vamos lá, ela também tem efeitos de nível, ou seja, o máximo dela é nível 2, a chance de debuff aumenta para 30% ao causar dano crítico. Ou seja, galera, se você tem 30% de chance crítica e você vai atacou um herói do time inimigo e deu crítico, ainda existe 30% de chance de causar esse dano, tá? Ou seja, dele sofrer esse tipo de maldição. Então eu viro para vocês e pergunto: é uma runa que é utilizável começo de jogo, meio de jogo e final de jogo? Muito difícil mesmo, cara, muito complicado mesmo, tá? Então assim, é uma runa que dá atributos fixos de ataque e defesa, certo? Eu particularmente prefiro muito mais ataque e HP ou HP e defesa, tá? Então não é uma runa muito utilizável, certo? Se você tiver algum herói com uma taxa crítica imensamente alta,
talvez essa rune tenha o seu certo valor, beleza? Aqui não fala qual é a porcentagem de dano que a pessoa vai sofrer após receber esses debuffs, certo? Mas isso vai depender bastante de cada um, né? O veneno não causa tanto dano, o sangramento é interessante, mas também não causa muito dano, só que o fogo em específico é um debuff muito bom mesmo, tá? Que, se eu não me engano, aumenta até 33% do dano total causado pelo seu herói, tá? Então vamos lá, segunda runa, runa da colheita. Essa aqui é uma runa muito interessante, tá? No começo de jogo, igual eu falei pra vocês, ela em ranking verde não é muito boa, tá? Ela não é muito boa mesmo. Mas quanto mais níveis você for vendo aqui, ela vai melhorar e muito, tá, galera? Vai melhorar e muito mesmo, tá? O que essa runa faz? Energia ganha ao matar inimigos, aumenta em 70. Ou seja, se você tá lá com seu assassino matou um herói do time inimigo, ele vai estar ganhando 200 de energia, que é a energia básica ao matar um herói, certo? E 70 mais 70 pontos, ou seja, ao invés de você estar ganhando 200, você vai ganhar 270. E o que isso muda? Quanto mais energia você ganhar, mais rápido a sua habilidade ult vai voltar para você, beleza? Ela é uma runa que tem atributos fixos de ataque e defesa, certo? Ou seja, não é muito boa, mas, né, a habilidade de runa dela é um pouco interessante. Ela nesse nível roxo é boa, você pode usar nos seus assassinos. A resposta, meus amigos, é não, tá? Eu particularmente não recomendo nem um pouco. Por quê? Começo e meio de jogo, os seus assassinos não vão estar causando tanto dano quanto vocês queiram, tá? É claro que, né, se você tiver no começo, você tiver um Steve muito bem upado, um Terrence muito forte mesmo, um Sota extremamente roubado, aí sim essa runa tenha um pouco de relevância, certo? Mas não tanto quanto essas três runas aqui principais, tá? Igual eu falei para vocês, beleza? Então é uma runa interessante, mas particularmente não é muito boa de rank roxo para baixo, ok? Vamos lá, runa da salvação. Olha, essa runa aqui é muito curiosa e eu vou explicá-la para vocês, tá? Ela tem um atributo fixo de HP e ataque, ou seja, muito boa mesmo, certo? Aumentar o ataque vai causar mais dano e aumentando HP vai aumentar a chance de você ficar mais tempo vivo, ok? Então vamos lá, habilidade da runa, aumenta o próprio efeito de cura em 20%, quando o próprio HP ou do aliado estiver abaixo de 30%. Jonathan, o que isso significa? É simples, meus amigos. O que é esse efeito de cura? Lembrando, tá? Efeito de cura não é a quantidade de cura que você vai dar para o seu time, ou seja, você não vai estar utilizando essa runa numa Margaret da vida, tá? Por que, galera? O efeito de cura é próprio. Então, se você tem algum herói que possui uma habilidade que cure a si mesmo, esse efeito, utilizando essa runa, será incrementado, tá? Então, você não vai utilizar essa runa num suporte healer, tá? Porque não vai funcionar esse efeito de buff, ok? Mas sim vai funcionar em heróis que recuperam a própria vida. Ou seja, heróis como Lionel, certo? Heróis também como, deixa eu ver aqui, Griggsor. Deixa eu ver outro herói aqui que recupera muita vida individual. Terrence, Ramiel, tá certo? Então esses são os heróis com que essa runa pode ser utilizada. É recomendado utilizar ela? De jeito nenhum, galera. Não é muito boa utilizar ela. Por quê? Ela só simplesmente aumenta esse efeito de cura. Heróis como Ramiel e Terrence não curam tanto assim, beleza? E também, no caso, eu acabei falando para vocês errado aqui, tá? O Lionel, essa runa não vai funcionar no Lionel, tá? Desculpem esse erro aqui, já corrigindo de uma vez. Então, essa runa vai funcionar mais com o Terrence ou se não o Ramiel, tá bom? Então, o Lionel não vai funcionar nele, ok? É uma runa que eu particularmente não utilizaria tanto assim, tá? Claro que se fossem em níveis mais altos, eu pegaria ela pelos atributos fixos, né? Que aumentam bastante, ok? Vamos lá. Runa humana. Deixa eu dar uma explicação básica para vocês. Todas essas runas que aumentam algum tipo de efeito de classificação, certo? Ou seja, se você é sacerdote, se você é mago, se você é atirador, se você é assassino, tanque, beleza? Então, todas essas runas que possuem essas habilidades que aumentam o dano, se não a vida, a defesa, o ataque dos heróis da classificação,
não são boas, tá? Não são boas. Então você não vai estar pegando essa runa aqui. O que essa runa faz? Para cada sacerdote na formação, aumenta o próprio HP máximo em 5%. O efeito pode ser acumulado em 3 acúmulos. Tem efeito apenas quando usado por um sacerdote. O que isso significa? Se você tem uma Margaret no seu time, essa runa será inútil. Tá? Será inútil, não vai te ajudar em nada, beleza? Mas como que você faz para essa runa funcionar então? Você teria que ter uma Margaret, uma Flora, uma Suvere, você teria que ter uma Olivia, ou seja, você teria que possuir heróis suportes da classe sacerdotes, tá? Ou seja, se você tem uma Margaret e uma Flora, o HP será aumentado baseado na quantidade do nível da sua runa, beleza? É uma runa boa? Não. É um desperdício de runa, tá bom? Então não é uma runa boa. Ela tem atributos fixos legais? Sim, ela possui atributos fixos legais, mas não é tão relevante quanto você imagina, tá bom? É muito complicado mesmo dela ser usada em algumas situações. Vamos lá, a gente entrou em outra runa aqui que eu gosto bastante, que é a runa de derivação. O que essa runa faz, galera? Ela restaura o próprio HP em 50% do ataque após usar a habilidade de energia. O que isso significa? Você está usando um Terence da vida, na hora que o Terence utilizar a ult dele e girar, ele vai estar curando todo o dano causado entre os heróis ao redor dele, tá? No caso é 50%, tá? Nesse nível 1 aqui. Então, se o seu Terence causou 1 milhão de dano a 3 heróis, ele vai estar curando 50% desse valor. E quanto é 50% de 3 milhões? Que no caso vamos dizer que você está atacando 3. É 1 milhão e 500, tá? E sim, essa cura é baseada no dano total, tá, galera? Não é o dano base, ou seja, se você está causando 200 mil de dano, você vai estar... desculpa, se você tem 100 mil de ataque, você está curando 50 mil. Não. Você vai estar curando causado no dano total da sua habilidade, tá? E não funciona para ataque básico. É apenas para habilidade ult, ok? Então essa runa aqui, ela é muito interessante. Em quem essa runa pode ser utilizada? Heróis que têm uma habilidade ult, que recuperam vida, tá? Ou se não, heróis assassinos que ficam na linha de frente, tá? Junto com o tanque. Então é muito comum você estar utilizando essa runa num Terence, caso você esteja no meio do jogo ou se não no início do jogo, você tem um Terence muito bem upado e o seu tanque não é tão forte quanto você queria. Você sim pode estar utilizando essa runa. Por quê? Porque ela vai fazer o papel do seu healer, né? Além do fato de você poder estar utilizando uma Margaret, uma Flora, uma Olivia para estar podendo curar o seu Terence ou se não outro herói que você está colocando ali de frente, seja ele assassino ou se não um guerreiro bastante poderoso. Ela é uma runa muito interessante, tá? Mas ela é uma runa situacional, tá? É situacional, não é uma runa que você vai estar usando em altos níveis. É muito complicado mesmo de você estar utilizando ela lá, tá? Dentre todas as fases que eu passei, acredito eu que eu utilizei ela apenas 2 vezes no meu Terence, cara. De resto, é as runas normais, tá? Que são essas duas aqui, que é a runa do encantamento e a runa de coleta de energia, beleza? Então ela é uma runa muito interessante que aumenta, né, HP baseado no dano que ele causa. Tem um outro herói também que eu gosto bastante de, assim, gosto entre aspas, né, de utilizar essa runa, que é o próprio Leonel, né? O Leonel, ele tem a habilidade ult dele, e a cada girada que ele dá, o tiquezinho acertando os heróis, ele vai e cura a si mesmo, certo? E essa runa cura 50% baseado no dano do herói, tá? E também ela é muito boa utilizando-se no herói novo, o Kuka, né? Que é o herói tanque da sombra, que também causa dano baseado na ult dele, que também recupera a vida, tá certo? Então essa é uma runa muito boa para esses 3 heróis, beleza? Não só para os 3, como também outros assassinos que também causam bastante dano, beleza? Mas ela é uma runa situacional, não é para você estar utilizando ela a todo momento, ok? Runa da inspiração. Eu particularmente não gosto dessas runas especiais. O que são essas runas especiais? São runas de elemento, ou seja, que causam mais dano baseado em efeito de controle, ou se não efeitos de maldição, ou se não dissipam buffs e debuffs, tá? Então eu particularmente não gosto dessas runas, mas vamos lá. Runa da inspiração. Aumenta o ataque de todos os aliados em 4% durante 10 segundos ao morrer. Como assim? Então, se um
meu aliado que estiver utilizando essa runa morrer, ele vai aumentar o ataque dos heróis do meu time? Sim, é isso que essa runa faz. Ah, mas isso significa então, se eu estou utilizando essa runa no meu Terence e o meu Lionel morre, então o ataque vai aumentar para todos do meu time? Não, é apenas se o Terence morrer. Ou seja, é uma runa que você utiliza para sacrificar um herói para ter um buffzinho a mais no restante do seu time, certo? É praticamente uma runa suicida. Cara, acho que até hoje eu não vi nenhuma situação onde que essa runa é boa, tá? Nenhuma situação mesmo. Mas ela provavelmente pode ser utilizada assim de uma maneira muito especial, né? Você tá com um time completo 11 estrelas, você pega o herói 5 estrelas, ou se não 8 estrelas, né? Que é o mínimo requisitado para você estar utilizando uma runa, certo? Então eu já corrigindo de novo, é 8 estrelas. Você utiliza essa runa aqui, caso você tenha ela no em níveis mais altos, né? Essa porcentagem aqui vai aumentar. Então seria um pouco relevante, né? Você utilizando esse herói como um ato suicida para aumentar o ataque total dos seus membros do seu time, beleza? É uma runa não muito boa assim, tá? Mas não vai ser utilizada nem no começo, nem no mid game e principalmente no late game, cara. Que você a última coisa que você quer é que seus heróis morram, certo? Porque causa uma diferença tão grande, mas tão grande. Beleza? Ela tem atributos fixos de HP e defesa, ou seja, são atributos bons, né? Lembrando, né? HP e defesa e ataque e defesa são os melhores atributos. Ataque e defesa junto não são bons, tá? Eu não estou falando também sobre os atributos fixos, galera, por quê? Desculpa, atributos fixos não, os atributos aleatórios. Pelo simples fato de que eles são aleatórios, né? Muita gente anda se questionando, anda se perguntando quais são os atributos aleatórios que podem vir. Cara, é uma lista bem grande, tá? Pode vir qualquer coisa, mas a última coisa que você vai estar se preocupando no começo de jogo é que tipo de atributo aleatório vai vir, tá? É claro que isso mais pro late game, na hora que você conseguir runas laranjas, ou se não até as vermelhas, isso tem uma relevância muito grande, tá? Porque baseado na raridade da sua runa, os efeitos são melhorados, tá bom? Então, runa da inspiração não é muito boa, beleza? Vamos lá, runa da expulsão. A chance de 20% para o ataque básico dissipar um buff ou buffs nos inimigos. Pera aí, deixa eu entender essa runa direitinho aqui. Então quer dizer que se eu utilizar essa runa num atirador meu e no time inimigo tiver um tanque ou se não um assassino na frente tancando e ele estiver com um tipo de buff de ataque, velocidade de ataque ou coisa do tipo, eu tenho uma porcentagem de chance de dissipar esse efeito? Galera, é isso. É isso que essa runa faz. É simples, é bobo, mas eu pergunto a vocês, tem relevância, cara? Pouquíssima, 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 pouquíssima. Ela, assim, em alguma situação que você for pensar, cara, é só se você tiver um Ramiel da vida, cara. Um Ramiel da vida no time inimigo, ou se não no seu time, onde ele vai estar na linha de frente, certo? Então vamos dizer que você tem o seu time e você está enfrentando um time lá muito forte com o Ramiel tanque na frente. Certo? A gente sabe que o Ramiel ele tem habilidades que aumentam o que? A velocidade de ataque e ataque dele também, tá? Baseado na quantidade de dano que ele causa. Então, essa runa aqui, o que ela faria? Ela tiraria esse buff no time inimigo, ou seja, no Ramiel do time inimigo. No entanto, galera, tem porcentagem de chance de acertar, ou seja, é 20%. Nível 3 ela aumenta para 28%, né? Nível 2, desculpa. Mas mesmo assim, não tem sua relevância, cara. A última coisa que você vai querer é perder um slot de runa para estar utilizando essa porcaria, tá? Talvez em níveis muito, mas muito altos ela tenha sua relevância, beleza? Mas atualmente mid late game e até um pouco no começo, né, não causa tanto impacto assim. Então não é uma runa muito boa que você vai estar utilizando, beleza? Voltando, runas especiais novamente. Runa da benção. Dissipa um debuff ou debuffs e restaura o HP de todos os aliados em 5% do PV máximo ao morrer, tá? Vamos lá. Essa runa aqui é uma exceção das runas especiais, tá? E eu também tenho que falar um pouquinho sobre uma outra runa que complementa essa, que é muito interessante, mas que você só vai encontrar ela em níveis avançados, tá? Se eu não me engano, deixa eu ver se é essa daqui, ó.
Não, não é esse, cara. É a runa protetora. Isso, essa aqui mesmo, tá? Então a gente sabe que a gente tem essa runa da bênção, certo? Então ela dissipa um debuff, né, de algum aliado seu, e também restaura o HP de todos os aliados em 5% do PV máximo do herói que morreu, tá? Então essa é uma runa muito interessante, cara, para um tipo de herói que até atualmente é o único que eu consegui imaginar você utilizando essa runa, Cardelin, tá? Que o Cardelin faz, cara? Ele tem uma habilidade de escudo, né? Ele vai tancar muito e quando ele morrer, caso tenha uma Diana ou se não algum herói no time inimigo que cause muito dano ou se não que tenha uma habilidade de contenção de ult, certo? Ou seja, um silence da vida ou um efeito de stun, né? Bem grande. Essa runa aqui pode ser um pouco boa, tá? Pode ser um pouco porque não é tanto quanto a gente queira imaginar, beleza? Então essa runa aqui não vai causar tanto impacto assim, mas é uma runa muito interessante, cara. É muito legal você estar curando, né, os heróis do seu time inimigo, mas eu particularmente não gosto muito dela, tá? É uma runa que também tem um HP e defesa, ou seja, tem um atributo fixo legal, mas não é recomendado você estar utilizando, tá? Em caso muito especial mesmo, eu acredito que seja utilizada só no Cardelin, né? É o único herói que eu consigo pensar que poderia estar utilizando essa root, essa runa no caso, né? É claro que heróis como Petrus seria também muito bom, né? Devido a que a runa cura baseado no HP máximo dos heróis do seu time, certo? Principalmente o Petrus, que é o tanque com maior HP do jogo, beleza? Vamos lá. Runa da brasa, certo? Essa runa aqui, ela causa 10% de dano aos inimigos envenenados, sangrando ou queimando, tá? Eu falei sobre essa exceção da runa da bênção, mas a runa da brasa também é outra exceção. Essa runa, galera, ela é curiosa, tá? Curiosa porque são pouquíssimos os heróis que têm algum tipo de habilidade que causa efeito de maldição. Milton, Beelzebub, deixa eu ver outra aqui, cara, que eu não estou lembrado quem também que causa efeito de chamas e outras coisas assim, mas vamos utilizar só como exemplo esses dois mesmo, certo? Também tem a Derby com envenenamento, tá? Então, essa runa aqui, cara, eu acho ela muito interessante, né? Por quê? Porque ela causa porcentagem de dano, certo? Nos inimigos, ok? Então, se você tá atacando um tanque, cara, se você estiver utilizando um Milton da vida, na hora que ele usar aquela Fênix dele pra frente, tem chance de acertar as chamas no carinha, no tanque, né? Ou se não, nos heróis do time inimigo. E esses heróis vão estar tomando mais dano, certo? Essa runa, cara, ela é especial porque ela pode ser utilizada nesses heróis que tem essa habilidade de efeito de maldição, tá? Ou seja, envenenamento, sangramento ou se não, queimação, beleza? E eu achei um pouco curioso, eu não cheguei a testar essa runa para saber se esse aumento de dano, né, é causado não só pelo herói que contém a runa, ou se não, pelo time inteiro, tá? Mas se for pelo time inteiro, cara, essa runa vai ter um impacto maior ainda, principalmente em rankings mais altos, tá? Sem contar também no fato de que talvez essa runa seja bastante interessante na Batalha do Abismo, né? Então é uma runa curiosa que tem a sua relevância, né? Ela tem atributos fixos como ataque e HP, o que é ótimo também, né? Porque aumentando o ataque vai ser o dano vai ser maior causado, beleza? Aqui a gente entra mais uma vez, runa da coragem. Esse tipo de runa não tem que ser utilizada. São runas que ocupam slot e você vai estar perdendo muita coisa, beleza? Então vamos lá. Habilidade da runa. Para cada guerreiro na formação, aumenta o próprio HP máximo em 5%. O efeito pode ser acumulado em 3 vezes, certo? Tem efeito apenas quando utilizado por guerreiros. Então toda vez que você tiver um guerreiro na sua formação, o HP máximo aumenta em 5%. Gente, eu volto a falar com vocês. Em que situação vocês vão estar utilizando dois tanques? Raríssimas, raríssimas, raríssimas vezes. Principalmente guerreiros, certo? A gente sabe que os guerreiros atualmente que causam dano não tem tanto impacto, né? Devido às suas habilidades serem muito fracas. Ou senão eles serem muito frágeis, pois não possuem alguma habilidade autoimune, certo? Então quando que você vai utilizar essa runa no seu tanque? Quase nunca. Pra nunca mesmo, sabe? A não ser que você monte um time completamente de
tanques, certo? Ou se não de guerreiros, que no caso é tanque e guerreiro, tá, galera? Vocês vão ouvir muito isso, mas tanque e guerreiro é a mesma coisa, beleza? Pelo menos no jogo. Então, essa runa aqui, cara, não vai ser tão utilizada assim. Ela tem atributos fixos legais? Não. Ela aumenta HP e ataque. Cara, se é uma runa de defesa, por que ela tá aumentando HP e ataque? Ela tem que aumentar HP e defesa, certo? Então, não é uma runa muito boa, beleza? O HP máximo aumenta em 7, 12, 13, 14, 15%, dependendo da habilidade da runa, mas qual é a relevância disso, gente? A última coisa que você quer não é que o seu tanque morra, é que os seus bonecos na linha de trás não morram, o seu assassino, o seu healer, os seus atiradores, os seus magos. É a última coisa que vocês querem que aconteça, que eles morram. Então, se você está utilizando essa runa aqui, sendo que tem uma outra runa muito mais interessante, que é a runa de efeito de controle, igual eu volto a falar para vocês aqui, galera, ó, olha o que essa runa faz, cara. Olha aqui, ó, ganha um escudo de 13% do máximo do HP por 10 segundos no início da batalha. Ela no nível 3 é o 25% do HP máximo. Beleza, então só no começo de jogo, por 10 segundos você já tem um escudo de 25% do HP máximo do seu tanque, certo? Ou se não, essa outra runa aqui aumenta a defesa em 30% por 3 segundos quando estiver sob controle. Que tipo de controle? Efeito de controle como stun, ou se não, algum tipo de silence, certo? Então, esses tipos de efeitos de controle, beleza? Olha isso, aumenta a defesa em 48% no nível 3. Isso que é uma runa boa para tanque, tá? Não é você tá utilizando essa runazinha michuruca aqui, cara, que vai aumentar um pouquinho do HP do seu herói, certo? É claro, ela em altos níveis é boa também, mas sem contar no fato que também ela só acumula baseado na quantidade de guerreiros que você vai estar colocando, tá? Então, não, você começou no jogo lá, colocou essa runa no seu tanque, ela não vai acumular 3 vezes, não, você precisa de 3 guerreiros no time para estar acumulando esse efeito, tá bom? Então não é uma runa boa, tá certo? Vamos lá, runa de defesa, gente, isso aqui é obrigação de todos saberem. Runa de tanque é essa daqui, tá? Aumento de defesa, gente, a defesa no jogo é escassa, mas quanto mais defesa um herói tem, mais esse vagabundo não vai morrer, mais rápido ele vai sobreviver, certo? Porque por muitos heróis não possuírem uma defesa alta, eles são altamente frágeis, certo? Então essas runas aqui são essenciais para o seu tanque, tá? Então, ela, além dela conter os atributos fixos perfeitos, HP e defesa, certo? Então, cara, se ela já aumenta HP e defesa e tem uma habilidade de aumentar a defesa, qual que é o efeito negativo dessa runa? Nenhum, galera, nenhum. É a runa perfeita para o seu tanque e também muito utilizada para magos como a Margaret, que podem ser utilizados na backline para tancar assassinos, tá? Que é o caso, eu também uso essa runa aqui na minha Margaret, cara. Sem contar também no efeito de HP e defesa, que é ótimo, tá? Certo? Com mais defesa ela vai tancar mais e com mais HP, além dela curar mais, ela também vai tancar mais, tá certo? Então não tem aspectos negativos nessa runa, cara. Runa é perfeita, beleza? Runa de refúgio é uma outra runa muito boa mesmo, cara. Outra runa que você precisa estar utilizando no seu tanque, né? Apesar dos atributos fixos dela serem HP e ataque, o que não é muito legal, mas fazer o que, né? Ainda assim é uma coisa relevante. Acredito eu que se eles colocassem HP e defesa igual essa outra runa aqui, todo tanque só ia ter essas duas. Mas essa outra runa é muito interessante também, tá? Ganha um escudo de 10% do HP máximo por 10 segundos no início das batalhas, tá? Igual vocês viram ali, eu tenho ela no nível laranja, então ela tem uma relevância muito grande mesmo, certo? E é muito boa, tá bom? E esse HP tem alguma relevância, cara? É um escudo, né? Então no começo de jogo, cara, é capaz de você estar tancando 10, 15, 12 hits facilmente dos heróis do time inimigo sem sequer perder 1% do seu HP, tá? Então essa é uma runa maravilhosa. Aqui a gente entra em outra história, igual eu repito para vocês. Gente, runas que causam efeito de habilidade com base na quantidade de heróis da mesma classe no time não servem. Eu já vi tanta, mas tanta gente utilizando essa runa aqui, cara, pro assassino. Para cada assassino na formação, aumenta o próprio ataque em 3%. O efeito pode ser acumulado 3 vezes, em vigor apenas quando utilizado por um assassino. Olha a quantidade de ataque que pode ser acumulado pelo seu assassino. O próprio ataque aumenta em 5% com habilidade no nível 2, tá? Então 5% vezes 3, 15%.
Gente, 15%. Ah, mas é desde o começo do jogo, tem que utilizar 3 assassinos. Beleza, olha o que essa runa faz. Aumenta o dano, o ataque em 15% cada vez ao conjurar a habilidade. Ela pode ser acumulada 2 vezes. E no nível 2, ou seja, no primeiro nível de habilidade, ela já aumenta para 22%. Gente, para que eu vou estar utilizando essa runa aqui no meu assassino? Se eu não vou utilizar 2 ou mais assassinos, não tem relevância, não é uma runa boa. Beleza, ela tem aqui um atributo legal de ataque e HP, né, o que é muito relevante, principalmente com assassino. Só que o efeito da habilidade da runa não é bom, certo, cara? Então, assim, você não vai estar utilizando ela. Em raras exceções assim, você pode usar num Ramiel da vida junto com um Tercius, não um Gar, cara. Mas, assim, quando que você vai utilizar isso? É quase nunca. Então, não é uma runa tão boa quanto transparece ser, beleza? É claro, volto a repetir para vocês, não é porque eu estou dizendo que a runa é fraca ou senão não tão relevante que ela seja ruim, tá? Cada um pode utilizar essa runa do jeito que vocês quiserem, beleza? E é claro, quanto mais pessoas se juntarem e olharem para essas runas e pensarem uma estratégia de utilizarem em certos heróis, em certas comps, melhor ainda, beleza? É igual eu falo para vocês, baseado na minha experiência com todas essas runas aqui, eu não gosto dessas runas que aumentam efeitos de habilidade baseado na quantidade de heróis da mesma classe, tá? Runa da demência, essa runa aqui é muito curiosa, cara, muito curiosa mesmo, tá? Ela aumenta o ataque em 5% para cada alvo morto. O efeito pode ser acumulado até 4 vezes. O que isso significa? Se eu tenho um assassino muito forte no meu time, cara, um Ramiel, um Terence, essa runa aqui ela entra em vigor baseado na quantidade de heróis que esse herói, no caso, for matar, tá? O efeito pode ser acumulado até 4 vezes. Lembrando, tá? Essa runa aqui, galera, ela só aumenta o ataque caso o seu herói mate, tá certo? Então, se você tem um atirador muito forte, um Félix da vida, que ele ataque sempre a back, você tá utilizando essa runa no Ramiel. Se não for o Ramiel que matar os heróis da linha de trás, ele não vai receber o efeito de buff, tá? Por isso que essas runas são muito específicas. Para cada alvo morto, aumenta o ataque em 5%, certo? Essa runa aqui, se eu não me engano, esse é o efeito que ela causa, tá? Se não for o herói que matar, não vai aumentar o efeito de buff, beleza? Qualquer coisa, se eu estiver errado, eu vejo novamente, tá? Eu tenho que olhar bem direitinho essa runa aqui, que essa runa aqui me deixa sempre confuso, beleza? Voltando mais uma vez, runa etérea, o que ela faz? Aumenta para cada range na formação, aumenta o ataque em 3%. Bom, pode ser acumulado 3 vezes, mesma história do assassino, cara. Essa runa aqui, olha, muito difícil mesmo, tá? Bem complicado de ser utilizada, principalmente na campanha, cara, que é a última coisa que você vai querer utilizar na campanha, essa runa, tá? Principalmente também na terra da partida lá, enfrentando aquele gigante, você pegar suas runas, essa runa não vai te servir de nada, não vai te servir de nada. Lembrando, tem a runa aqui da coleta de energia, tem a runa do encantamento, tem até a runa de perfuração. Então, para que você vai estar querendo utilizar essa runa fraca, certo? Então, não vai causar tanto impacto assim no seu jogo. Ah, mas ela aumenta muito o ataque e o HP. Beleza, cara, mas não vai chegar nem aos pés de uma outra runa que causa um efeito bem maior, tá? Então, não é uma runa boa. Se você pegou, cara, pode jogar fora. E aqui, runa de sabedoria. Mesma coisa, galera. Aumenta o mago 3 vezes o ataque, Não vou repetir o que eu tô falando pra vocês, galera. Principalmente porque magos são complicados de matar alguém, cara. É muito difícil. Um máximo, assim, um Ot da vida, ou se não um Sinclair, que aí sim você pode pensar, né, em utilizar essa runa, mas só no late game mesmo, é bem no late game mesmo, tá? Então não é uma runa tão boa assim, beleza? Aqui a gente entra nas 3 principais runas que eu falo sempre pra vocês. Vocês podem ver aqui, olha o meu time. Meu time, a maioria dos meus heróis que causam muito dano, utilizam sempre as mesmas runas. Por quê, meus amigos? É simples, olha o efeito dessa runa. Tem uma chance de 40% de aumentar em 10% a perfuração de armadura cada vez ao causar dano. O efeito pode ser acumulado 3 vezes. O que é esse efeito de perfuração de armadura? Vamos lá, novamente para vocês.
os heróis nesse jogo não possuem tanta defesa assim, mas dependendo do tipo de runa que eles utilizarem, a redução de dano vai ser muito grande. E o que essa runa faz? Ela tira essa redução de dano, certo? Ou seja, os seus heróis vão estar causando bem mais dano, beleza? Mas fala qual é a porcentagem de dano que você vai causar mais? Cara, eu não sei particularmente falando, por isso que eu não utilizo tanto ela, mas não é pouca coisa, tá, galera? É bastante coisa mesmo, é uma runa muito interessante, tá? Não é à toa que ela é utilizada aqui no em baixos níveis, né? Em altos níveis, desculpa. Runa do encantamento, essa é uma das runas que eu mais gosto, particularmente falando, porque ela simplesmente reduz 5% da defesa, enquanto aumenta o dano da habilidade em 15%. E ela no nível 1 aumenta para 20% do dano de habilidade. Gente, eu falo para vocês, o que é 20% do dano de habilidade? Se você tem, vamos pegar aqui como exemplo, vem aqui no meu Terrence. Olha aqui, olha o dano do meu Terence. 136 mil. Ele tem essa habilidade de dano aqui. Causa 720% do dano de ataque. Então é 720. Ou seja, 7.2 vezes o ataque total do meu Terence como dano, tá? Certo? E o que vai acontecer? Se eu pego essa runa que aumenta 20% desse dano total, cara. E tá? Lembrando, não é 20% do ataque, é 20% do dano total, certo, da sua habilidade. Então essa runa, cara, é muito, mas muito boa mesmo, tá? Então é uma runa muito interessante, galera, muito interessante mesmo, ok? É uma runa que eu utilizo na maioria dos meus atiradores, principalmente para campanha, tá? Porque isso causa uma diferença tremenda, cara. Eu já vi muitas vezes eu utilizando ela no Terrence e eu tirava essa runa para ver a diferença. O meu Terrence causava 930, 940 mil de dano. Eu utilizando essa runa causava 1.300.000, 1.400.000 de vez em quando. Então é uma runa muito forte mesmo. Sim, os atributos fixos são baixos, mas não se deixe apegar tanto a isso, galera. Pelo amor de Deus, tá? Eu sei que, mas a tal runa laranja, ela é melhor. Olha, ela me dá 100 mil de HP, enquanto essa runazinha azul me dá 10 mil, 15 mil. Cara, mas isso não é o que importa. O que importa é o efeito da runa, cara. Certo? É claro que tem uma relevância sim os atributos fixos, não tô falando que não tenha, mas galera, o efeito da runa, cara, é muito superior mesmo, e você vai estar sempre utilizando. Mesmo caso da runa de coleta de energia, você utiliza essa runa no Ramiel, cara, olha isso, aumenta o ataque em 15% cada vez ao conjurar a habilidade de energia. O Ramiel, ele tem uma habilidade dele muito interessante, que ele aumenta ataque speed, ele aumenta o dano crítico dele também, e a taxa crítica, se não me engano, e também o ataque físico dele, certo? E assim ele ganha energia também, ou seja, o Ramiel é completo, cara, é o melhor assassino do jogo, não é à toa, né? Então ele aumenta todo tipo de buff para si mesmo. E você imagina com essa runa, né, no Ramiel, aumentando 22% o ataque de habilidade dele. Ele acabou de ultar e boom, ele já vai ultar de novo, vai causar mais 22% a mais, cara. Então é uma runa perfeita, cara. Essa aqui é uma das melhores runas, na minha opinião, para você estar utilizando, seja no começo, no meio e no late game, beleza? Então essas daqui foram as runas básicas que eu falei para vocês. Entrando aqui nas runas médias, a gente começa a encontrar algumas runazinhas diferentes, né? Eu vou estar citando elas porque, em especial, devido ao fato de que são poucas, beleza? Então a gente já começa aqui então pela runa da enganação, tá? Essa runa aqui ela é muito interessante, galera. Por quê? Ganha 50 de pontos, né, de energia após usar a habilidade de energia, ok? O que é essa habilidade de energia, cara? Deixa eu ver aqui, eu acho que não falei sobre essa runa não, tem não. Então, além dos atributos fixos, que são bons, né, relativamente bons, principalmente para assassino, certo? É uma habilidade muito boa. Então, quando você utiliza a sua habilidade de energia, você já ganha aí uma boa parcela da energia de volta gasta, certo? É uma runa muito boa, eu acredito que ela é ótima sendo utilizada para alguns assassinos, como exemplo, o Ramiel. Novamente, cara, sempre o exemplo vai ser o Ramiel, porque o Ramiel é roubado demais. Ele tem esse efeito de aumentar a própria energia dele com base na quantidade de ataque básico que ele dá, cara, que é muito interessante. Então, é uma runa muito boa, mas em específico, eu particularmente acredito que só funcione para o Ramiel, tá? Então, vamos lá, outra runa aqui que apareceu é a runa do repulso. Galera, essas runas aqui
são runas que aumentam o ataque básico, certo? Em porcentagem, mas elas possuem algum tipo de efeito contrário, beleza? A runa do repulso aumenta o dano de um ataque básico em 160% e não restaurará a energia ao conjurar ataque básico. O que isso significa? Todo mundo sabe que quando a gente ataca um herói do time inimigo, a gente ganha energia. E se a gente recebe um dano de volta de algum herói do time inimigo, a gente também recebe energia, tá certo? E o que essa runa faz, cara? Ela retira esse efeito do ataque básico do seu herói de ganhar energia, ou seja, o único modo do seu herói ganhar energia para estar utilizando a habilidade de ult é sendo atacado ao invés de atacar o herói do time inimigo, beleza? Então essa aqui é uma habilidade, é uma runa que tira a sua ult permanentemente falando, tá? Então já fiquem claro, essa aqui é uma runa que tira a sua ult, você não vai colocar essa runa no assassino, certo? Porque a última coisa que você quer que aconteça é que um Ramiel, ou se não um Terrace, perca uma habilidade de ult, né, cara? Isso não faz o menor sentido. Ah, mas é 160%. Sim, né? E por isso que a gente vai falar agora. Existem apenas 3 ou 4 heróis, se não me engane, que essa runa aqui serve. René, Sota, Bali e o quarto que eu não estou lembrado, cara, quem é? Mas eu sei, eu lembro, né? Os 3 principais são esses: René, Bali e o Sota, né? Então, caso você tenha dúvidas, quer saber quem são esses heróis, tá aqui, ó. A gente vem aqui, vamos vir aqui no Bali. Aqui, ó, o Bali é o assassino, certo? O Sota, que também é o assassino, e a René, que é o atirador, tá? São os únicos 3 heróis que eu tenho conhecimento e que muitas pessoas me falaram para mim que você pode estar utilizando essas runas, tá? Ou seja, essas runas que retiram a habilidade ult, beleza? Mas ela tem total relevância, gente. Eu uso essa runa aqui na minha René, vocês podem ver aqui, ó. Eu uso essas 2 runas, tá? E principalmente gosto muito dela devido ao fato de que, cara, eu boto minha René aqui na partida. Eu já gravei várias vezes aqui na terra da partida, na Batalha do Abismo, a minha René sendo top dano, simplesmente dando ataque básico, certo? Por quê? Porque a runa é muito forte, cara, é muito forte. Uma runa derrete herói, certo? Eu gosto muito de utilizar ela quando tem assassinos na linha de frente do time inimigo. Por quê? Porque ela causa tanto dano, mas tanto dano, que os caras não sobrevivem nem no terceiro ataque básico da René, certo? Então é uma runa muito boa mesmo, ok? Mas ela tem um efeito contrário, que é retirar a habilidade útil, ok? Vamos lá, runa Berserk, que é uma runa bem curiosa, que ela é muito parecida na figurinha, certo? Ela causa o mesmo efeito de habilidade, só que um pouco inferior e com um efeito contrário, acredito eu, um pouco mais severo, tá? Então, se essa runa aqui ela causa 160% de energia ao conjurar, 160% de dano de ataque básico, certo? Na utilização dos ataques básicos, essa aqui causa um efeito menor, tá? Só que ela faz o que? Ela reduz o HP atual em 10% para cada ataque básico causado. Lembrando, volto a repetir para vocês: se o seu herói tem 1 milhão de HP, ele, após utilizar um ataque básico e acertar um herói do time inimigo, ele vai ter, né, o dano aumentado em 50%, certo? Do ataque básico. Então, se ele está causando 100 mil, ele vai causar mais 50 mil, ou seja, 150 mil no total. E o HP dele de 1 milhão vai abaixar para 900 mil. Sim, ele vai perder 10% do HP máximo. E essa porcentagem, ela não é baseada no HP total, tá? Ela é baseada no HP atual, ou seja, se você atacou uma vez, abaixou para 900 mil, na próxima vez que você atacar, vai abaixar 90 mil, tá? Não vai abaixar 100 mil igual na primeira vez, ok? Então, só como base para vocês entenderem um pouquinho, desculpa. Então, essa é a utilidade dessa runa, tá? Eu gosto bastante de utilizar na René em conjunto com essa runa Repulso, certo? Porque, cara, é dano em cima de dano, né, cara? É muito boa mesmo, tá? E aqui a gente também tem a runa da Exaustão, certo? Uma runa muito interessante. Ela reduz o ataque de todos os inimigos em 7% durante 10 segundos ao morrer. Cara, essa runa aqui eu acho muito curiosa porque ela pode ser utilizada em alguns heróis, tá? Principalmente, eu acredito que ela pode ser usada muito no Eric, cara. No Eric eu gosto bastante dessa runa, porque o Eric é um herói que tem um escudo muito grande, né? É um herói bem parrudo mesmo. Na minha opinião, não entra no top 3, ele tá entre top 4 e 5, mais ou menos.
Mas é uma runa muito interessante, né, cara? Todo tipo de habilidade que reduz o ataque, imortalidade, ou se não retira algum buff, ou se não um debuff do seu time, é uma habilidade interessante, beleza? Então, essas foram as runas que a gente veio apresentar para vocês, tá certo? Igual eu falei, eu vou fazer um vídeo em específico sobre as runas vermelhas, tá? Lembrando, eu vou estar falando principalmente de cada uma delas, porque é necessário, beleza? Eu espero que eu tenha conseguido dessa vez transparecer para vocês a real importância das runas, independente se você caiu com uma runa ruim ou não. É claro que você vai poder estar guardando ela, se não utilizando ela mesmo, para estar upando outras runas suas. Lembrando, galera, o que eu falo aqui não é a verdade absoluta. Isso é tudo baseado na minha experiência com essas runas, certo? Então, pode sim ter pessoas que vão divergir do que eu estou falando, pode sim ter uma real utilidade para essas runas nas quais eu falei que são realmente inúteis, certo? Mas isso é apenas assim o que eu estou dizendo. Cabe a vocês a escolher se vão ou não utilizar as runas. Até porque o jogo é de vocês, a conta é de vocês e eu só estou aqui para dar informação, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês com isso. O vídeo ficou bem longozinho, mas foi muito interessante mesmo, acredito eu, certo? E eu espero ter sanado a dúvida de muitas pessoas, ok? Então você que é novato, está com dificuldades de saber o que as runas fazem, já tem um videozinho aqui no canal, certo? Mais um vídeo longo no caso, né? Explicando cada uma delas para vocês detalhadamente, beleza? Muito obrigado e fui!